Olá, sou Rosana Dias Oliveira, mestra em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo, no mestrado profissional. Sou mulher, cor parda, uso óculos com os tons de azul, brincos com alguns penduricalhos, estou com uma blusa rosa de frio, atrás ao fundo uma parede branca. Meus cabelos são encaracolados, porém curtos, contudo hoje estão presos. Neste vídeo aparecerei dos ombros para cima, à esquerda. Meus slides terão o fundo branco, a fonte toda em preto. No canto esquerdo do primeiro slide, trago o símbolo da Universidade Federal do Espírito Santo. Este relato compõe o eixo temático número 5 de Práticas Inclusivas na Educação Básica e tem por título Deficiência não é mercadoria, reflexões com professores do mestrado profissional em educação. Este relato foi escrito por mim, pela Miriam Steiner Costa, também mestra em educação, pelo orientador professor doutor Jair Ronck Filho. Este relato é fonte de um trabalho que teve por título Ocupação Pedagógica, onde buscamos fazer uma reflexão com a nossa turma do mestrado e com os pares que passassem por esta ocupação, que ficou localizada no Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, para assim considerarmos a relação que há entre deficiência e a questão mercadológica. Como já dito, utilizamos da metodologia de relato de experiência, onde vivenciamos da disciplina de Diversidade e Diferença em Educação, ministrada pelo professor Solé Gonçalves, no mestrado profissional, no ano de 2023, tendo como participantes estudantes, professores, diretores e outros profissionais, e todos aqueles que passavam e visitavam a nossa ocupação. Assim, propusemos uma discussão sobre a deficiência como uma mercadoria, onde se reproduz em larga escala a necessidade de medicalizar o sujeito, desconsiderando muitas vezes suas especificidades e os fatores que estão no seu cotidiano. Entendemos por processos medicalizantes e patologização da vida, os processos onde queremos trazer questões da vida cotidiana que são inerentes às vivências para serem tratadas como doenças ou diagnosticadas como transtornos. Trouxemos para a nossa fundamentação teórica para esta discussão Paulo Freire, como um dos grandes precursores da educação e do ensino, acreditando numa educação onde todos são capazes e podem aprender. Trouxemos também Maria Helena de Souza Pato, com seu olhar para o fracasso escolar, que também é atrelado ao processo de medicalização e diagnósticos. Neste contexto, também dialogamos com duas estudiosas da área, Maria Aparecida Moisés, como médica, que problematiza esse aumento considerável de diagnósticos, e Cecília Azevedo Lima Colares, grande educadora e estudiosa da área. Neste processo, dialogamos com estes autores a fim de problematizar e entender como se constituem os processos medicalizantes dentro do contexto,
das unidades de ensino e na vida diária. Ver a deficiência como uma mercadoria faz com que haja um grande aumento da indústria farmacêutica, onde se propaga grandes vendas de remédio, assim como o DCM-5 por meio da sua categorização de diagnósticos. Assim, no decorrer da ocupação pedagógica, muitos dos nossos pares que se encontravam na academia nunca tinham pensado sobre medicalização no viés proposto, como uma mercadoria que é vendida para docilizar o corpo do sujeito como deficiência, como se fosse possível torná-lo um corpo curado. Não queremos aqui destacar a deficiência como algo que demarca a incapacidade do sujeito, mas sim propor um olhar que desmedicalize e o veja como um sujeito de direitos e de possibilidades. Este relato foi carregado de grandes diálogos também, onde alunos e professores da Universidade do Espírito Santo puderam problematizar e entender que se faz urgente e necessário uma discussão sobre os diagnósticos e seus aumentos e, principalmente, o uso excessivo de medicamentos a partir de um diagnóstico. Muito obrigada pela atenção e espero que possamos, em outros momentos, dialogar um pouco mais. Obrigada. Olá a todos e a todas, meu nome é Sandra Mota, sou uma mulher parda com cabelos cacheados, estou usando óculos e com um fone preto. A sala é em tons de bege e os slides são com fundo branco e letras pretas. Este trabalho é de conclusão do curso de especialização em atendimento educacional especializado da Universidade Federal do Rio Grande, em coautoria com Daiane Belmonte, sob orientação do professor Rodrigo da Rosa Ferreira. O título do nosso trabalho é Desafios e Estratégias para um Estudante Autista em Processo de Alfabetização no Ensino Regular. E o foco deste trabalho é o transtorno do espectro autista. Ele foca em uma estudante de 6 anos, no primeiro ano do ensino fundamental de uma escola pública da periferia. Ela tem o diagnóstico de TEA, com deficiência intelectual e linguagem prejudicada. Neste diagnóstico, solicita o acompanhamento terapêutico com equipe multidisciplinar. A partir da entrevista com a mãe, elencou-se as características da estudante sob o olhar da mãe e sob o olhar do professor regente. Segundo a mãe, ela se comunica verbalmente, faz contato visual, é carinhosa com professores e colegas, mas, segundo ela também, ela tem uma hipersensibilidade à luz, sons, texturas e cheiros e não apresenta estereotipias evidentes. O professor é um profissional com 30 anos de experiência em alfabetização, mas não tem nenhuma formação voltada para a educação especial. Ele afirma que a estudante manifesta desejos, que ela é alegre, que ela já desenvolveu autonomia e reconhece algumas letras. Segundo ele, ela tem um potencial enorme em diversas áreas, embora apresente dificuldades de fala e de cognição. A partir desse cenário, elencamos os objetivos da pesquisa, analisar os desafios enfrentados pela estudante e identificar estratégias eficazes de inclusão sem um monitor especializado em sala de aula, conforme foi solicitado lá no diagnóstico inicial. Diante de tudo isto, dentro dessa pesquisa, sugerimos orientações aos professores. Então, sempre partindo do Plano Educacional Individualizado, o PEI. E como deve ser feito este PEI? Em colaboração entre os professores, com adaptação do ambiente escolar para reduzir essa sobrecarga sensorial, o uso de adaptações pedagógicas nas atividades e também destacamos a importância de um olhar atento para uma avaliação inclusiva, que valorize todo o processo do aluno,
e uma forte parceria com a família, que é o fundamental para o sucesso do processo da inclusão. Tudo isso vai promover a comunicação e a socialização desta estudante. No âmbito do atendimento educacional especializado, fica o apoio à equipe pedagógica, sempre numa interação colaborativa. A partir daí, desenvolver as habilidades visoespaciais e a consciência fonológica, uso de recursos lúdicos e tecnológicos assistivos, também do método sintético de alfabetização e de estratégias adaptativas para que esta criança consiga ter pleno desenvolvimento na leitura e na escrita dentro das suas possibilidades. Quais foram as aprendizagens desse estudo? A compreensão dos desafios da inclusão escolar, a importância do AEE e das práticas inclusivas para o desenvolvimento pleno da estudante. A integração entre escola, família e profissionais são essenciais para que a inclusão aconteça, sempre considerando que a formação continuada e o fortalecimento do compromisso com a inclusão vão fazer toda a diferença. É importante que o professor que está em sala de aula receba a orientação, receba a formação adequada para atender este aluno, este estudante, da melhor forma possível. O estudo reforça o papel de todos os envolvidos na promoção de uma educação inclusiva. É um compromisso de toda a escola, não apenas do professor regente. Então, agradecemos a atenção de todos e este estudo reafirma que a inclusão é um direito, mas a sua efetivação é um desafio que deve ser construído coletivamente. Esperamos que as nossas reflexões contribuam para a jornada de inclusão. Muito obrigada. Olá a todos, eu me chamo Renato Ramos de Aguiar, sou professor efetivo da Rede Pública Municipal do município de Tailândia, localizada no interior paraense. Sou vinculado à Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Pará. Também sou vinculado ao Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva, PROFEI, tendo como título dessa pesquisa a Educação Especial na Educação do Campo, um recorte da minha dissertação de mestrado. Desafios e possibilidades para práticas pedagógicas inclusivas em uma escola rural no município de Tailândia, Pará, tendo como orientador o professor Dr. Gustavo Martins Piccolo. Bem, essa pesquisa ela é objetiva, tendo como introdução, historicamente, as interfaces entre educação especial e educação do campo são marcadas por movimentos de lutas pelas garantias de direitos de seus sujeitos, sendo essas pouco exploradas, mas essencial para a sociedade. A população rural enfrenta dificuldades históricas de acesso e principalmente de permanência na educação. Neste sentido, esse estudo analisa os desafios e as possibilidades de práticas pedagógicas inclusivas com foco no atendimento educacional especializado no contexto rural. O objetivo geral é analisar as interfaces entre educação especial na e para a educação do campo, destacando objetivos específicos como os desafios na efetivação do atendimento educacional especializado em territórios rurais, as potencialidades de práticas inclusivas, respeitando a realidade das comunidades locais, e quais são os caminhos para superar a fragmentação das políticas públicas. A metodologia utiliza uma abordagem qualitativa, com tipologia da pesquisa bibliográfica, documental e pesquisação. Pesquisar para intervir. O locus da pesquisa é a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Nova Israel, localizada no interior, na zona rural do município de Tailândia,
tendo como fontes a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, o Plano Nacional de Educação de 2014, a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, assim como a explanação de artigos científicos e questionário com os docentes da referida instituição de ensino. A análise da pesquisa é baseada na hermenêutica crítica e na análise de conteúdo de Laurence Bourdieu. A fundamentação teórica se baseia em autores como Karl Dart 2000, Pedagogia do Movimento Sem Terra, Escola é Mais do que Escola, a Plest 2011, Inclusão Escolar e Educação Especial, Interface Necessárias para a Formação Docente, Glatt Fernandes, 2007, Da Visão Médica ao Modelo Social de Deficiência, Cassar 2011, Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, Mantoan 2006, Inclusão Escolar, o que é, por quê, como fazer, MST e Caldart 2000, Educação como Prática Emancipadora. Os resultados preliminares demonstraram desafios e potencialidades, tendo como desafios principais a infraestrutura inadequada das instituições escolares, a ausência de profissionais para atuarem no atendimento educacional especializado, materiais alternativos de acessibilidade escassos, entre outros fatores, assim como políticas públicas homogêneas e descontextualizadas da realidade da educação do campo, e tendo como potencialidades práticas inovadoras, valorização dos saberes locais, articulação com movimentos sociais e comunidades locais. As considerações finais. Ao olhar para o movimento pela educação especial, é necessário pensar em um modelo inclusivo, articulado à realidade rural. Investir em formação docente, políticas intersetoriais e ampliação do atendimento educacional especializado. Neste sentido, a inclusão exige reconhecimento dos seus sujeitos do campo como protagonistas para mudar a sua realidade. Bem, desde já agradeço a todos, muito obrigado, e é isso. Bom dia, então eu sou a Viviana Bardemacher, trago um trabalho que é de conclusão de um TCC da EE, sou uma mulher branca, estou com os cabelos presos, uso óculos, faço uso de lentes de grau, uso óculos, a armação é branca também, estou usando uma blusa vermelha, atrás de mim tem um painel como uma estante de livros. A apresentação ela está em branco, as letras são pretas, no canto esquerdo tem um sino, e um sininho de representação, e do outro lado um laço de Lego do autismo. Quem fez esse trabalho comigo foi a colega Cléia Denise Gomes, e quem nos orientou nesse trabalho foi o professor Rodrigo da Rosa Pereira. Pode passar. O contexto do estudo. Então, a gente trouxe esse estudo de caso, que é qualitativo, foco de aprendizagem de uma aluna autista de 10 anos, do 5º ano do ensino fundamental, na cidade de uma escola pública, na cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul. Os objetivos do trabalho é analisar as dificuldades de aprendizagem da aluna, identificar possíveis estratégias inclusivas para essa aluna e contribuir para a escolarização com base em práticas inclusivas. As características da estudante. A estudante foi diagnosticada autista nível 2, a comunicação verbal dessa estudante é reduzida, ela tem dificuldade de expressar os sentimentos verbalmente e também pela prancha CAA. Os comportamentos atípicos da menina, ela tem dificuldade de interação. Os principais comportamentos é a dificuldade, né, de interação por não poder falar, dificuldade de falar,
atrapalha bastante. As observações da professora. A professora relata que a menina não tem espontaneidade de conversar com os colegas, não apresenta vontade, né, nas atividades propostas em sala de aula, tem dificuldade de manter o foco e o interesse, mas ela tem um interesse restrito em matemática, que pode vir a ser um foco em matemática. Estratégias e recursos de AE. Então, o uso de comunicação alternativa é a prancha, pensando para ela usar a prancha, aprender a usar a prancha, jogar o uso de jogos, né, e tutoria de pares, que para a interação dessa criança a gente pensou nisso, materiais visuais, táteis e tanto sensoriais, né, um espaço que ela possa ter que em momentos que fique desregulada, sair um pouco de junto da turma, ficar sozinha num lugar mais tranquilo. Ali os jogos lúdicos, né, e o reforço positivo que os jogos dessa parte volta lá que é uma colaboração muito grande para que possa interagir com a turma, né? E as rotinas visuais, temporizadores e orientação a orientação da equipe docente. Então, a gente pensa que a rotina, ela tem que ver essa rotina dentro da escola, de como os passos, né, do que ela vai participar dentro da escola, tem que ser reforçado todo dia. Nesse momento, nós vamos fazer isso aqui, no próximo momento é isso, no terceiro momento, e assim por diante. E está sempre orientando a equipe docente, né, os professores que estão com ela em sala, para sempre atualizar eles e a gente também, a gestão também está sempre envolvida com isso. E ali trabalhar também o conteúdo escolar e as habilidades motoras da menina, né, para que ela possa tomar conta dos objetos dela mesma, aprender a pegar, tomar conta dos objetos, que às vezes a dificuldade de pegar as coisas também atrapalha bastante. A orientação aos professores, a aplicação da prancha CAA, né, que é um recurso muito bom. Os entraves que a gente comentou no trabalho porcíneo, né, inteiro, foi que, às vezes, as políticas públicas dizem que o aluno é inclusivo, então tem que ter todo o material para aquele aluno que é inclusivo. E, de vez em quando, a gente não tem. Então, fala-se da prancha, mas, às vezes, a escola não tem. Então, tem que procurar um computador, tem que procurar um recurso para adaptar para que a criança tenha, né? Então, assim, às vezes a lei diz, mas acaba com um entrave que às vezes não tem o financeiro, não permite que a escola tenha o material que o aluno precisa. Dinâmicas sociais e jogos interativos, atividades com arte, argila, música e recicláveis, projetos em grupo que valorizem os talentos individuais dessa aluna, respeito ao tempo do estudante e estruturação gradual de mudanças, acolhimento das estereotipias e adaptação do ambiente. Então, para aprendizagem e reflexão, a gente deixou uma reflexão aqui, que nada nos representa mais que nós autistas mesmos. Não falar, andar, fazer xixi, atender o chamado, pica, falar sozinho, cantarolar, ecolalia, fazer cocô, usar fraldas, sepelar, masturbação, roupão não. Nada é adequado, temporizado, escandalizado, emocionado, me sinto emparedado, acorrentado, disfarçado, eletrizado. E na escola? Tá na mão, é direção, professor, ator, cantor, roncador, é tecnologia, musicoterapia, culinária, cine-debate, é arte-terapia, é anulação também. Televisão, avaliação, castração, missão, desilusão, coordenação, visão, variação, chimarrão e tem não. Então, esse é um trabalho que a gente trouxe para somar, né, com vocês. Espero que tenham gostado. Olá, sou Rosana Dias Oliveira, mestra em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, no programa de pós-graduação do mestrado profissional. Sou mulher, parda, tenho os cabelos curtos encaracolados na altura dos ombros, porém hoje decidi prendê-los. Utilizo
um óculos com uma armação grande em detalhes e azuis. Estou usando também um par de brincos com algumas pedrinhas penduradas. Estou vestida com uma blusa rosa. Atrás de mim tem uma parede no tom branco. E neste vídeo aparecerei dos ombros para cima. Meus slides serão de fundo branco com a fonte preta. No canto em cima, no primeiro slide, à esquerda, tenho o símbolo da Universidade Federal do Espírito Santo. Este trabalho é o relato da minha pesquisa, onde pude dialogar um pouco mais a respeito de a quem serve o laudo, algumas problematizações na educação infantil, que está dentro do eixo temático número 5, práticas inclusivas na educação básica. Para compor comigo nessa escrita deste texto, esteve a mestra também em educação, Miriam Steiner Costa, e o orientador, professor Dr. Jair Ronchi Filho. O objetivo do meu trabalho foi realizar um estudo crítico-reflexivo sobre algumas práticas medicalizantes na primeira infância, tendo o laudo como eixo temático principal, refletindo suas possíveis consequências no cotidiano. Neste contexto, nos perguntamos: a quem serve o laudo? O que significa ser criança na educação infantil? Quais caminhos para um olhar desmedicalizante? Este estudo utilizou os princípios da cartografia para analisar como os laudos circulam e influenciam práticas escolares, decisões pedagógicas e a construção da identidade infantil. A análise parte de um olhar atento às pistas do cotidiano escolar, com base em narrativas, vivências formativas, entrevistas, diálogos com professores e famílias, além de dados da Rede Municipal de Vitória, que fica no estado do Espírito Santo. Como fundamentação teórica, trouxemos para a discussão autores que falam sobre a medicalização e a patologização da vida, considerando que não são fenômenos recentes, pois desde a década de 60 e 70, pensadores como Ivan Illich e Foucault já denunciavam os mecanismos de poder envolvidos nessas práticas. No campo educacional, autores como Cecília Colares e Ana Maria Moisés já discutem, já dialogam e problematizam sobre como questões do cotidiano, da vida, as frustrações são transformadas em questões biológicas e reduzidas a um diagnóstico. Trouxemos também para esse diálogo Luciana Calimã, com sua problematização sobre infância, onde pensamos que não existe uma única infância, mas várias infâncias que são inerentes aos sujeitos, que se constituem em suas vivências, desde o seu nascimento até o momento que está na escola. Autores, trouxemos também Sandra Capone, que aprofunda também essa crítica em relação à medicalização. Destacamos que a análise de Colares e Moisés sobre a chamada e considerada a era dos transtornos é central para compreender como há décadas legitimamos e produzimos diagnósticos no contexto escolar. Cada vez mais, o corpo agitado, o corpo que não fica quieto, precisa ser docilizado, precisa ser paralisado, como já nos fazia pensar Foucault. Ao questionar a patologização das dificuldades de aprendizagem, abrimos espaço para novas formas de compreensão e intervenção. Uma perspectiva desmedicalizante valoriza as singularidades da criança, considerando seus contextos sociais, emocionais e culturais, em vez de reduzi-las a diagnóstico.
Uma prática desmedicalizante pensa em um brincar como uma forma de poder fazer com que esse corpo se manifeste nas suas emoções, nas suas aprendizagens. O desemparedar, que é sair das paredes para experimentar, para vivenciar um contato com a natureza, uma nova forma de viver e fazer infância, nos faz com que essa infância seja menos diagnosticada. Assim, menos laudos serão produzidos. Ao invés de uma infância diagnosticada, medicalizada e normatizada, propomos uma infância vivida, uma infância lúdica que pulsa, questiona, sente, cria, uma infância que precisa ser escutada antes de ser enquadrada e que encontra na escola um lugar de pertencimento, experimentação e resistência. Acreditamos numa infância para além dos diagnósticos, uma infância que não é categorizada, mas sim uma infância não que é vivida e experimentada a cada dia. Obrigada. Olá, eu sou a Selma, estou gravando essa apresentação para a GPEP e eu vou me descrever. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, de olhos castanhos e estou usando uma blusa com a gola no pescoço mais alta. Ela é cor de vinho, aquele vermelho mais queimado. E ao fundo, uma parede bege com 2 quadros de mandalas brancas. Bom, o artigo que vou apresentar para vocês chama Explorando Mundos de Aprendizagens Extra-Sala de Aula por intermédio do DUA. Este artigo foi escrito por mim, Selma, Dagmar, minha orientadora, e a professora Cristina, conhecida como Tininha. Esse artigo é baseado na minha pesquisa de mestrado, terminei o mestrado o ano passado, e eu pesquisei os espaços extra-sala de aula. Eu sou diretora de uma escola de educação infantil, e no formato do resumo expandido, né, ele explica um pouco o meu trabalho e que é possível ser contemplado na perspectiva DUA. Então, é uma investigação sobre como os espaços extra-sala de aula favorecem as aprendizagens inclusivas na educação infantil, a partir do DUA, Desenho Universal para Aprendizagem. O objetivo é analisar como os espaços extra-sala de aula, com base no DUA, ampliam as possibilidades de aprendizagem, inclusão e desenvolvimento integral das crianças. A metodologia é de abordagem qualitativa na pesquisa participante. As participantes, as professoras da escola, a diretora escolar, primeira autora deste artigo, e a coordenadora. Os instrumentos, né, é um grupo focal e a análise documental dos documentos pedagógicos para a educação infantil. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, o Currículo Paulista e o PPP da escola, o Projeto Político Pedagógico. No desenvolvimento das ações, nós temos uma sequência que é inicialmente uma roda de conversa sobre brincadeiras as quais as crianças já tenham feito, brincadeiras conhecidas, por meio de um quebra-cabeça ou pensando numa criança com deficiência visual, ou mini maquetes, né? Então a criança recebe esse brinquedo ou a mini maquete e através da manipulação
ela vai, se for o quebra-cabeça, ela vai montar uma foto em que ela já participou daquela brincadeira, a turma dela, né? E ela vai, pela foto, pensar qual é a brincadeira. E no caso da mini maquete, seria um mini cenário, né? Por exemplo, bola ao balde, uma brincadeira. Então, poderia ser um pequeno potinho assim de isopor, aqueles de frios, né, de supermercado, onde houvesse uma pequena cesta, né, representando o balde. Essa cesta pode ser uma tampinha de refrigerante e um outro material representando as pessoas, né? Então seria uma mini maquete para que a criança descobrisse, porque a intenção inicial é que ela pense e descubra qual é a brincadeira. Após ela descobrir qual é a brincadeira, serão discutidas as regras, né? Quais são as regras dessa brincadeira? A gente já fez, né? Como que é? Para que fique bem claro como vão brincar lá fora. E aí eles escolhem o espaço da escola em que ocorrerá essa brincadeira. Pode ser o pátio, pode ser um parque, uma quadra, pode ser uma calçada interna, e que esses espaços sejam escolhidos pela criança, tá? Em seguida, eles retornam para a sala de aula, sala de referência, e na sala eles conversam sobre o que ocorreu lá fora. A professora, com a intencionalidade pedagógica, faz as intervenções e ela já no planejamento da aula, ela já tem alguns objetivos de discussão em cima da brincadeira escolhida por ela. E além de trazer a problematização para as crianças de algo que ela já pense em discutir, ela também vai ouvir as crianças. Então, ela traz palavras-chave para essa segunda discussão e faz o fechamento, né, focando em valores, sentimentos e emoções. Isso melhora muito o repertório da criança, da educação infantil de 4 e 5 anos. Aumenta, né? Aumenta o repertório. Os resultados principais são que os espaços extra-sala tornam-se locais de aprendizagem significativa. O produto educacional desenvolvido na pesquisa, ele está disponível no repositório da Unesp. E o impacto positivo no desenvolvimento socioemocional das crianças. Como considerações finais, nós temos o planejamento com base no DUA e o trabalho colaborativo entre professores, promovendo inclusão efetiva. E o brincar, ao explorar diferentes espaços, amplia formas de aprender e incluir todas as crianças. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Tássia Letícia da Silva Dias, sou mulher de pele clara, com rosto arredondado. Estou usando um óculos de armação arredondada nas cores preta e dourado. Meu cabelo é liso, está abaixo dos ombros. Estou usando uma blusa de manga curta preta. O fundo atrás de mim é verde, sem nenhuma interferência visual. Sou especialista em atendimento educacional especializado e discente do mestrado profissional em educação inclusiva pela Unifesp. Esse trabalho foi realizado em parceria com a minha orientadora, a professora doutora Ingrid Gomes Baz. A partir de agora vocês não me verão mais, eu vou estar projetando o slide. O templates de todos os slides são de fundo branco, com letra preta, com a parte superior do slide lilás, com a logo do evento.
O nosso trabalho ele é intitulado A Avaliação Educacional de Pessoa com Deficiência Intelectual na Perspectiva Inclusiva, uma pesquisa de natureza bibliográfica inserida no eixo temático Práticas Inclusivas na Educação Básica. Na introdução, eu abordo os desafios enfrentados na avaliação educacional de pessoas com deficiência intelectual, destacando que ainda persistem práticas excludentes que desconsideram a singularidade desses estudantes. É fundamental repensar esses processos avaliativos, de forma que eles respeitem os princípios da equidade e da inclusão. O objetivo da pesquisa é discutir, a partir de uma revisão de literatura, condições teóricas e práticas que possibilitem a construção de uma avaliação pedagógica coerente com os princípios da educação inclusiva, voltada a estudantes com deficiência intelectual. Com relação à metodologia do nosso trabalho, trata-se de uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. As fontes que nós utilizamos foram os bancos de dados CAPES e Cielo, bem como o Google Acadêmico, e também fizemos pesquisas através da ferramenta do ChatGPT. Os critérios de seleção dos artigos foram trabalhos publicados nos últimos 15 anos, ou de 2010 até 2025, com relevância na área da avaliação inclusiva e alinhados ao modelo social de deficiência. A análise foi organizada em 3 eixos: concepção de deficiência, avaliação formativa e comportamento adaptativo. Na nossa fundamentação teórica, eu dividi por partes. Parte 1, que fala sobre o comportamento adaptativo, em que a fundamentação teórica ela inicia-se com o estudo de Fonseca, Carvalho, Freitas de Oliveira, que investigam práticas avaliativas, tanto no ensino comum quanto nas salas especiais. Um conceito central é o de comportamento adaptativo, definido como um conjunto de habilidades conceituais, sociais e práticas que favorece a autonomia nas atividades de vida diária. Os autores eles utilizam um instrumento chamado PAC, que avalia as habilidades nas áreas de comunicação, cuidado pessoal, socialização e ocupação. O instrumento ele foi adaptado para criar um mapa visual de desenvolvimento, como vocês podem ver aqui nesse slide, que permite identificar quais habilidades foram desenvolvidas e quais ainda precisam ser estimuladas. Esse tipo de instrumento ele pode ser uma ferramenta potente também na prática docente, promovendo uma visão mais ampla e concreta do progresso do estudante. Por exemplo, as partes que estão em sombreamento mais escuro são as habilidades que o aluno conseguiu desenvolver em determinada área, como a gente pode ver aqui nesse mapa de avaliação, que foi retirado do artigo. Achei uma ferramenta extremamente relevante para a avaliação. É um instrumento concreto que você consegue visualizar as habilidades desenvolvidas e consegue avaliar o aluno através deste instrumento. A nossa segunda fundamentação teórica já é voltada para o segundo artigo de Pitanga, Oliveira e Pletsch, de 2016, trata de uma avaliação mediada com foco na interação entre o avaliador e o avaliado. A avaliação mediada ela é um processo dinâmico que valoriza o potencial de aprendizagem do estudante e não apenas os resultados prontos. Essa abordagem ela prioriza a mediação, o vínculo e o estímulo contínuo no desenvolvimento, alinhando-se à perspectiva de Vygotsky, que destaca a importância dessas interações sociais no processo de aprendizagem. A terceira fundamentação teórica é um artigo de Pletsch e Rocha, de 2018, com foco em deficiências múltiplas. As autoras elas defendem que as práticas pedagógicas inclusivas devem superar o modelo médico e reconhecer o estudante como um protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Nesse sentido, a avaliação ela precisa estar centrada nas potencialidades dos alunos e não apenas nas suas limitações. Esse olhar reforça a perspectiva de uma avaliação mediada e também dialoga diretamente com o uso do instrumento PAC, que contribui para identificar e fortalecer as habilidades funcionais.
A proposta é que a avaliação se torne um processo formativo, contínuo e sensível às singularidades, especialmente dos alunos com deficiências múltiplas, que foi o que foi abordado nesse terceiro artigo. E chegamos nas nossas considerações finais. Podemos concluir que pensar em uma avaliação educacional inclusiva, ela demanda a ruptura de modelos tradicionais e classificatórios, modelos sem um embasamento teórico para estar sendo desenvolvido, que é o que acontece nesses métodos e modelos tradicionais de avaliação, e que é preciso investir em práticas avaliativas que valorizem as potencialidades, os processos de mediação e o desenvolvimento adaptativo dos estudantes com deficiência intelectual e múltipla ou múltipla. Essas práticas, elas exigem formação docente, apoio institucional e o uso de instrumentos mais humanizados, como o PAC, que foi o instrumento que foi abordado num de nossos artigos de referência. E pensar nessa avaliação em uma perspectiva ética, inclusiva e transformadora. Muito obrigada pela atenção.